Estamos começando mais um Ponto Zero Podcast. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão online acompanhando aqui mais uma transmissão do nosso podcast. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o Rogério De Luca. Ele que é campeão de powerlifting, é policial militar, é especialista em desenvolvimento humano. Tenho certeza que a gente vai bater um bate-papo legal aqui, com muito conhecimento, muita sabedoria. E antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado esse convite, vindo lá de Jaboticabal, aqui bater esse bate-papo com a gente. Lucas, eu que agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos que estão ouvindo, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui. E, primeiramente, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui e a você de ter ofertado esse espaço. Com certeza vai ser uma noite produtiva, uma sexta-feira de muito conhecimento, muita sabedoria. Rogério, conta pra gente como que foi o início de tudo da sua vida. Você sonhava em ser policial militar? Como que foi sua infância? Como que começou a vida do Rogério? Olha, vem até com um brilho nos olhos, porque assim, para falar um pouco da minha infância, para falar de como fui polícia, preciso voltar lá atrás nas origens. Então vamos lá, família pobre, sempre gostei de esporte radical. E o pobre, quando gosta de esporte radical, é corrida, é ver o amigo ali brincar de polícia e ladrão, é tudo isso, esses detalhezinhos, esses detalhes. E eu tinha um sonho, na realidade, de entrar no corpo de fuzileiro naval, fazer parte da elite do Brasil, da Marinha. Com 18 anos, eu entrei no tiro de guerra. Com 18 anos, o nosso sargento, Gelson Pitinini, nos incentivou a estudar. E nesse período, o meu irmão estava prestando a prova da polícia. Aí que entram os detalhes. Estudando muito para a prova de corpo fuzileiro, acabei não passando, porém eu já não tinha mais dinheiro, não trabalhava, e o meu irmão mais velho acabou pagando a minha inscrição. Eu acabei passando na primeira prova, por isso que eu falo, tudo tem um ponto de Deus, porque o meu propósito era um, mas às vezes a missão de Deus na minha vida foi outra. A missão, ele colocou a pessoa certa, que foi esse sargento Gelson Pitinini, colocou a pessoa certa, o meu irmão Rodrigo, para ter pagado a minha inscrição, e com isso daí eu acabei passando. Então, eu tive uma infância onde que eu gostava demais de esporte radical, carrinho de rolemã, brincava direto de polícia e ladrão com os amigos. O meu sonho era o sonho de quem gosta de esporte radical, é isso daí. Era aquela adrenalina, né? Não era aquele jogo de, vamos jogar uma dama, vamos jogar um xadrez. O negócio era pra rua, vamos. E pra fazer esporte mexer radical, o corpo, vamos né? lá, pra fazer esporte radical, pessoa que é mais simples ali, poder aquisitivo, é entrar na área militar. Como você vai pular de paraquedas não Sim. tendo condição? Como que você vai fazer um esporte radical não tendo condição financeira? Às vezes até faltava. A gente passou um período escasso na minha família que às vezes até faltava. Então, a maneira que eu vi foi, vou servir ao meu país e ainda eu vou ser feliz. Como se fazendo tudo que gosta. Fazendo tudo Recebendo para fazer aquilo que gosta. Recebendo para fazer o que gosta, é isso daí. Foi assim que um dos gatilhos na minha vida foi esse daí. Aí entrou para a Polícia Militar. Como que foi para você? Foi uma vida, porque assim, a pessoa que vive na sociedade civil, eu sou um vendedor, eu sou um eletricista, eu vivo na sociedade civil, eu tenho uma vida fora da vida militar. Você começa a entrar para a área de segurança, sua vida muda completamente, a visão de mundo muda, né? Muda. O que mudou para mim, no primeiro ponto, a disciplina. A disciplina militar, ela é diferente de uma disciplina de academia, ela é diferente das outras. O que tem de diferente? A disciplina militar, ela vem junto com uma mudança da mentalidade militar. Você somente pode fazer aquilo. O militar, ele... Imagina assim, literalmente vou falar dessa palavra assim, num rio você só pode nadar naquele rio. Você não tem um oceano para poder pensar. Você é castrado. A disciplina militar. Agora, a disciplina aqui fora, você tem um leque todo para pensar. Por que te castra? Literalmente, o militarismo, ele é vivo até hoje porque é militarismo. Você só é limitado no que faz. Você é limitado. Quem falar que não é a maior hipocrisia. Porque pensamos, porém temos ordem para pensar mais ou menos até aqui. E temos que obedecer isso daí e não contrapor o sistema. Ponto. Simples e objetivo, mas o militarismo é vivo até hoje por isso daí. A primeira coisa que mudou foi a minha mentalidade. Tornou-se uma mentalidade mais forte.
tornou-se uma mentalidade, posso dizer lá atrás, já de campeão. Por que eu falo isso daí? Eu não tinha hábito de acordar todo dia cedo. Eu não tinha hábito de passar as minhas fardas. E morando sozinho. Nesse período a gente chama de caserna. Morando sozinho. Eu tinha que passar as minhas fardas. Eu tinha que dar conta das minhas coisas. Então eu comecei a me moldar ali, nesse processo. Algo que também me marcou, fora a disciplina, a minha mudança de comportamento, foi entender que eu estava, naquele momento ali, para servir ao próximo. Isso daí foi algo difícil de entrar. Porque até então você pensa, você policial, vou prender ladrão, vou trocar tiro, é isso daí que eu adorei. Na hora que você é novo, você quer entrei na polícia há 19 anos. Vou trocar tiro, vou fazer acontecer, e o sistema é muito mais. Você acha que você vai prender todos os ladrões que você imaginar, você acha que você vai fazer justiça, tudo que você imaginar. Você entra com aquela mentalidade, cara, é isso, eu vou fazer acontecer. Só que aí tem o sistema. E aí tem as situações que você é barrado. O que pode ser? Existem leis, você não é um justiceiro, existe uma sociedade que rege por pessoas, e assim vai. Você tem todo um escalonamento. E aí quando eu dei de frente com essa realidade, falei, cara, o sistema é diferente. Você começa a baixar aquele fogo, e aí você, de querer prender, e aí você vai seguindo o fluxo. Você vai seguindo o fluxo. Porém, esse fogo meu demorou para apagar. Demorou muito tempo para passar. Porque com 10 anos, hoje eu tenho 20 anos de polícia. Com 10 anos de polícia, estava trabalhando na Força Tática nesse período. O que eu mais gostava era de caçar ladrão, prender. Amava. O tático foi aqui na cidade de Jabuticabal ou você trabalhou em outras cidades também como policial? Foi na cidade de Jabuticabal. Servíamos Jabuticabal, Monte Alto, Pradópolis, Guariba, Taquaral. E nesse período, foi um período que eu aprendi muito. Foi um período, e eu acredito que até hoje, que a Força Tática é a única modalidade que você não pede para ir. É a única modalidade que te escolhe. O GAT, você faz a prova. Desculpa te cortando, mas como que o policial ele vai para esses grupos por exemplo, a Monte Alto acho que não tem a Força Tática, mas como que ele é selecionado, como é que ele vai para esses grupos? Por exemplo, para o GAT, para a Força Tática, como que funciona isso dentro da Polícia Militar? Regra número 1 que eu vejo, a humildade. A humildade é você saber ouvir, é você entender que você está em processo de aprendizado. Regra número 2, o teu espírito de camarada, o espírito de amizade. E aí entra outros valores. A regra número 1 é a humildade. Isso daí é a regra para qualquer coisa na vida. O orgulho destrói, a humildade constrói. Regra número 1. E lá eu aprendi muito. Eu aprendi muitos valores, a disciplina ficou mais apurada. Então, nessa parte aí da polícia, na questão de disciplina, cada dia eu tenho... Dia após dia, eu tenho me moldando para melhor ainda, até hoje. Você fala assim, ó, existe uma plenitude de disciplina? Não. Todo dia você aprende algo novo dentro dessa essência da disciplina. O mais interessante, né, que às vezes as pessoas têm essa impressão de que a polícia, ela tá lá só para ser ostensiva, no sentido de que não, ela só sai do quartel para ir prender. Mas às vezes a polícia ela presta um papel muito importante que é de ouvir o cidadão, né? Às vezes está acontecendo uma ocorrência que você resolve conversando e não prendendo, né? A maioria das ocorrências são assim, né? Lucas, eu acho que vai ficar até extenso, mas eu vou fazer um pequeno resumo. Eu vou fazer um pequeno resumo agora. Uns 2 meses atrás, fomos acionados para um atendimento de ocorrência chamado desinteligência familiar. O pai brigando com a filha. Cara, não é normal. E não deveria ser comum. Briga de pai e filho, briga de família, maridos e mulheres. Chegamos lá no local, o pai falou, ela quer ir embora, eu não vou deixar ela aí. Quantos anos ela tem, meu senhor? Já fez 19 anos ou 20 anos, não me recordo, 19 ou 20. E aí o pai todo bravo, fui escutar a filha. Ele não quer deixar eu sair de casa, eu já quero sair, que não sei o que tem, não gosto dele, não me dou bem com meu pai. Pô, meu, calma. E aí eu já entendi que aí eu já tenho que levar pro lado do desenvolvimento. Eu já entendi que estava faltando
algo muito importante ali. Conexão naquela família. Conexão, uma escutativa. Eu ouvi as dores daquela adolescente ou daquela jovem. E eu ouvi, naquele momento, o que o pai queria. Coloquei um próximo do outro para ouvir e para eles conversarem, para eles se entenderem naquele momento. Naquele momento era como assim, ó. Imagina assim, ó, numa sala, o policial, a filha falando, o pai falando e eu conduzindo a conversa para não ficar um negócio um alfinetando o outro. Pelo contrário, aliviando. A filha entendeu que o pai queria proteger. E o pai entendeu, naquela ocorrência, que a filha só queria liberdade para conquistar os bens dela, uma liberdade financeira. Lucas, é gratificante. A ocorrência não tinha terminado. A filha estava chorando, mas não para ir embora. Estava chorando para ficar com o pai. Estava chorando e dando um abraço no pai. É gratificante. Então, muitas ocorrências. Conduzindo com sabedoria é mais um diálogo, uma maiêutica, você entregar perguntas e receber perguntas, ouvir, do que realmente você entrar na parte física. É interessante. Assim, eu já conversei com vários profissionais da área de segurança e é realmente isso que você está falando, essa conexão com a população, esse lado humano do setor policial é o que faz uma diferença muito grande, porque se você só vai com aquela truculência, eu quero resolver, eu quero apartar e ir embora para atender a ocorrência rápido, às vezes uma falta de diálogo, essa escutativa que você teve com esse pai e essa filha foi que fez uma diferença não só naquele momento, mas também na vida deles, né? Lucas, eu até poderia abrir o meu WhatsApp que está num print de tela. Depois eu até mostro para vocês aqui uma mulher agradecendo que ela voltou o relacionamento dela com o marido. Filho pequeno de alguns meses. Vamos lá, para vocês entenderem. Uma ocorrência, separando, ela acionou a viatura para ir retirar as coisas dela da residência. E eu vi com a criança, mas que objetivo, e óbvio, vamos dar proteção àquela mulher, vamos dar proteção àquela mãe. A polícia militar é isso daí, servir e proteger. Antes, eu acabei de ir lá para auxiliar ela para retirar as coisas, eu acabei perguntando o que tinha acontecido. Chorando, ela me falou, eu estou separando meu marido e contou diversos motivos que ela estava separando. Eu falei, ok, fui até o marido. Cara. As coisas mais simples que eles estavam se separando. Até eu vou comentar aqui um detalhe, não da vida deles, mas para vocês entenderem. E aí eu fui conversar com o marido. Ele não queria separar dela também. Mas o que estava acontecendo ali? Ambos recém-casados. Ela tinha uma atitude, ela tinha um perfil, ele uma outra atitude e outro perfil. Eles não estavam se entendendo de algo simples. De algo muito simples, eles não estavam se entendendo. Vamos dizer assim que ela tinha, que não é isso, pessoal, não vou dar detalhes, de dormir às 19 horas, 20 horas. E ele acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Pessoal, não é isso. Eles não estavam se entendendo em coisas simples. Quando um passou a entender qual é o comportamento e qual é o comportamento do outro, eles falaram, cara, eu não vou separar da minha mulher por isso. E ela falou, eu não vou separar do meu marido por isso, eu tenho um filho pequeno, eu preciso lutar pela minha família. E nesse momento, eu também criei uma informação muito objetiva neles. Vocês precisam lutar pela família. Você tem um filho pequeno, você vai ser mais um pai que vai deixar um filho desamparado, você vai ser mais uma mãe solteira, que não é desmérito nenhum. Existem mães solteiras guerreiras, existem pais solteiros que são melhores que você imagina. Mas se dá para unir, se dá para ter uma família nesse momento, foi isso daí que eu tentei. E consegui. Passou-se alguns dias, ela entrou no meu Instagram e me mandou uma mensagem agradecendo. Policial De Luca, voltei com meu marido, muito obrigado, a gente está dando bem. Abre aspas, Lucas, disso daqui que eu vou falar. As pessoas, quando casam, acreditam que é tudo mil e maravilha, tudo perfeito. E não é tão bom e tão belo assim. Esteticamente, visual, sei lá, recém-casado, maravilha, mas o homem tem uma essência, o homem tem um hábito, tem uma cultura, a mulher tem um outro hábito, tem uma outra cultura. O pai e a mãe dela têm um jeito de conversar na casa dela, o pai e a mãe dele, um jeito também de conversar, e na hora que eles se encontram, tem um confronto ali.
Mesmo que eles se amam, tem um confronto. E o que vai faltar? Paciência e sabedoria para entender qual que é a dor daquele rapaz, qual que é o recurso que ele usa quando ele está mal, qual que é a dor dela, qual que é o recurso. As pessoas não sabem isso daí. E isso daí destrói muito relacionamento. Relacionamentos estão sendo destruídos hoje não por falta de amor, não por falta da química, pelo contrário, estão sendo destruídos por não entender o comportamento do outro, por não saber fazer uma leitura de quem está do seu lado. Já ouviu falar assim, um ditado, você casa, quando você separa, você conhece a pessoa? Pelo contrário, a pessoa já demonstrou quem ela era a todos os momentos. Você só não soube fazer a leitura dela. Em nenhum momento você soube entender quem é o mapa daquela pessoa. E todas as pessoas mostram quem ela é. Por boa ou ruim, mas todos mostram quem ela é. Com certeza. Danelinha, a gente tá com quanto tempo aí já? 20 minutos, ó, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, que além de policial militar, ele contou um pouco da sua parte como policial, da sua história de vida como policial, mas ele também é campeão de powerlifting, vai contar pra gente como que ele entrou nesse esporte e também vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, que ele já está demonstrando muito conhecimento aqui pra gente. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Ponto Zero Podcast, recebendo o policial Rogério De Luca, contou um pouquinho da sua trajetória, da sua visão de mundo em relação às forças policiais, um pouquinho das ocorrências que ele atendeu, resolvendo também no diálogo, na atenção ao cidadão, conversando e resolvendo vários problemas que tem que ser resolvido com diálogo. Um excelente profissional e falou que quis ser das Forças Armadas, queria ser dos fuzileiros navais, para praticar esportes radicais. A gente está com 2 medalhas aqui, Danilo, joga na câmera principal, por favor. Tá aqui sobre a nossa mesa. Campeão de powerlifting, como que funcionou? Como é que você entrou para esse mundo das competições? Obviamente que o homem é grande, todo mundo já percebeu, só podia ser esse o esporte que ele foi campeão. Conta pra gente como que você começou Lucas, nesse esporte. Eu tô pensando por onde que eu vou começar. Vamos lá. O esporte, ele sempre fez parte da minha vida. Antes da polícia. Jogava handball, gostava de corrida, nunca fui bom de futebol. Eu era sempre o último a ser escolhido, por isso que eu optei outros. Falei assim, ou eu era o zagueiro, ou era o goleiro gordinho que ficava lá atrás. Era sempre o último a ser escolhido. Pesava 115 quilos naquela época, com 13 anos, você imagina. Tampava o gol, mas as bolas passavam todas daquele jeito. Mas enfim. E aí, quando eu entrei na polícia, eu entrei no meu teste de aptidão física, chamado TAF, eu entrei lá em cima, nos meus 400 pontos. O esporte, na minha vida, foi algo que sempre me acompanhou, exceto um período que eu até gostaria de comentar, esse período interessantíssimo. Num período determinado, eu deixei de praticar esporte. Foi onde que eu estava num processo de separação, crises financeiras, minha autoestima estava destruída, minha autoestima. Nesse período, eu acabei me afastando. Não porque eu quis, porque eu não tinha vontade, não tinha ânimo de praticar o esporte. Até que um amigo me convidou novamente e eu retomei voltando para a academia. Por que eu quero falar isso daí? Dentro de cada ser humano existe uma farmácia interna. Produzimos dopamina, produzimos serotonina, GABA, acetil, entre outros hormônios. E quando eu deixei o esporte de lado, automaticamente, passando essa crise que eu estava, o cortisol aumentou. A acidez no meu corpo aumentou. E aí a depressão bateu e só foi indo à ruína. Quando retomei o esporte, voltou a produzir bons hormônios. Aí você fala, cara, mas o que tem tudo a ver? Tudo. Dentro de cada ser humano é produzida uma farmácia interna de hormônios. Entre eles o hormônio da felicidade. E eu tinha deixado de lado. O esporte produz felicidade. Comprovado cientificamente. O esporte produz felicidade. E aí, com mais ou menos uns 22 voltando para o esporte, eu sempre pratiquei musculação. Acredito que desde os 17 anos.
nunca tive o intuito, a vontade de competir, nem no fisiculturismo, muito menos no powerlifting. Acreditava que era um cara mediano, ponto, nada mais. Nesse período, eu já estava na polícia, praticando musculação. E recentemente, em 2024, um atleta chamado Rogério Lifter, atleta da seleção, inclusive quem entra lá no Insta desse cara, o cara é foda, o cara é uma pessoa fenomenal, humilde. Ele mandou, eu seguia ele, nunca ele tinha conversado comigo, ele vendo meus vídeos. Isso que é interessante também, pessoal, se você tiver bom conteúdo, tem sempre alguém olhando. Tem sempre alguém olhando. Aquela pessoa que você admira, ela também em algum momento vai passar a te admirar. Ele entrou no meu Insta, falou dos meus números que era bom, falou, cara, por que você não compete nas Olimpíadas Militares? Ele é civil. Eu falei, nem sei o que é isso. E ele começou a me explicar. Passou o contato da Patrícia Cândido, 7 vezes campeão mundial nos Jogos Militares, e ela foi uma madrinha para mim. Ela é militar, e ela começou a me passar passo a passo. Eu falei, será que eu consigo? Dúvida, aquela crença de desmerecimento, não ser merecedor. Me convidou uma vez, me convidou 2 vezes, na segunda vez eu aceitei. Falei, vou aceitar isso daí como desafio na minha vida. Só que quando eu aceitei, eu já estava em transição profunda de mudança de treinamento, em mudança de pensamento. Na minha mente, eu tinha que começar a aplicar tudo aquilo que eu estava, vamos assim, me alimentando de informações da programação neurolinguística. Eu falei, então agora é o momento. Eu vou colocar em prática o meu treinamento e colocar em prática as mudanças de hábito, o que eu estou aprendendo. Então foi um período de 6 meses somente. Um período de 6 meses eu me tornei, não posso falar aqui no Brasil, campeão, mas mundial eu peguei em 3º lugar. Então, meu título foi 3º lugar no Mundial das Olimpíadas Militares. Aí que entra algo poderoso. O que eu fiz para ter uma mudança? Então, vou passar, se você me permitir, com certeza, os detalhes, até o que está no meu e-book, que está para ser lançado daqui a uns dias. Primeiro hábito que eu mudei foi colocar uma agenda. O horário definido que eu ia treinar, o horário que eu iria almoçar, o horário que eu iria comer e conciliar com meus trabalhos, pois, além da polícia, além do lado de desenvolvimento, eu também trabalhava e trabalho ainda no setor de energia solar. Então, precisava conciliar essas 3 atividades. E a função maior e mais bela que eu tenho é ser pai. Pois todos os dias que eu estou de folga, eu paro tudo que eu estou fazendo às 17 horas e fico com o meu filho mais novo. Mas meu mais velho mora comigo. Vamos lá. Então, colocar um planejamento. Após um planejamento, eu iniciei uma mudança da minha mentalidade. E aí tive que entender que eu precisava de um passaporte. Eu não tinha. Tive que entender que eu tive que correr atrás de visto. Eu não tinha. Com medo de ser barrado. Fui atrás de pessoas para conquistar um patrocínio. E recebi o primeiro não. Recebi o segundo não. Falei, eu não preciso disso agora. Nesse momento, falei, se eu ficar me frustrando com os não dos outros, eu vou me frustrar e eu vou perder. Então eu fui com tudo que eu tinha naquele momento. Eu fui com o dinheiro que eu tinha, que não foi pouco que eu gastei naquela viagem. Todos os recursos que eu tinha, eu joguei ali, eu me empenhei ali. Falei, eu vou para não ficar recebendo o não do outro lá de fora. Eu vou contar com a minha perna, vou contar com o que eu posso, até onde que eu vou. Com essa mudança de hábito, planejamento, algo interessante e importante, Lucas, que eu fiz, que eu falo que vale a pena para quem é estudante, quem está passando por um momento desafiador, a meditação. Todos os dias, antes de dormir, eu meditava, pois eu nunca disputei um campeonato. E eu meditava já imaginando que eu estava naquele pódio. Abaixa, ansiedade, cria-se um fortalecimento da sua mente, cria-se uma conexão, porque o nosso cérebro não entende o que é virtual e o que é real. O nosso cérebro não entende. Então você acaba criando uma conexão do de fora com dentro e assim por diante. Então eu já me imaginava dentro daquele pódio. Eu não me imaginava inseguro. Eu me imaginava o cara mais seguro. Então todas as noites, durante um período mais ou menos uns 4 meses, antes de dormir,
eu mentalizava e fazia uma meditação. Isso daí foi poderoso. Foi quase uma fé interna. Isso daí foi poderoso. Quando eu fui para os games, eu sabia, eu tinha uma convicção também de Deus, minha fé era muito grande, que ia dar bom. Eu prometi para o meu filho, Samuel, que eu ia trazer as medalhas. Custe como custar. Eu vou dar o meu melhor e eu vou trazer. Em cima disso daí, eu consegui não uma, mas por permissão de Deus, eu consegui 2 medalhas. Ficou em terceiro lugar no Mundial e primeiro lugar aqui no Brasileiro, é isso? Ó, no Brasil, hoje na categoria até 120, eu sou o policial mais forte do Brasil. Isso daí, ninguém tira esse título meu, é meu. Do mundo, eu sou o terceiro mais forte do mundo. Essa daqui é uma Olimpíada que acontece de 2 em 2 anos. Então, mundialmente. Então, do Brasil, não tem como falar porque eu não disputei nenhum campeonato. Não tem campeonato interno de militares no Brasil. Ainda não. Mas já cogita de ter alguns campeonatos internos para nós. É interessante. Tem enfim, algo que o pessoal comenta, né, em relação ao Michael Phelps, que era aquele nadador multicampeão, ganhou várias medalhas de ouro, enfim, é uma referência para todo mundo que é atleta. Ele fala do poder da mentalização, que uma vez ele mentalizou que o óculos dele estava sendo inundado por água, porque estava com vazamento e ele precisava treinar se isso acontecesse um dia durante uma competição. Ele acabou sendo medalha de ouro porque a mentalidade dele, o cérebro dele já estava preparado para aquela situação. Então ele mentalizou sendo campeão com uma adversidade, porque na cabeça dele ele já estava preparado. Essa é a importância da preparação mental antes da física e tudo mais, né? Exatamente, Lucas. Eu, hoje, entrando nessa área, posso falar assim, ó, é um oceano muito grande do desenvolvimento humano, da mente. Se você entender que você pode, olha, ninguém para um homem determinado, uma mulher determinada. Se você entender que você pode, se o outro já fez, você também vai conseguir. Ninguém pode te parar. E aí, você tem método, tudo assim, ó, para alcançar esse método, existe uma prática. Método todos têm, mas usar a metodologia correta para chegar lá, poucos têm. Então, o que eu quero entender é que você entenda que é muito, assim, na minha mente está passando muitas coisas, desde falar assim da PNL, do jogo, mas eu quero assim que entenda que se você usar o método errado, não vai dar bom. Então você tem que aplicar o método correto para você chegar lá. Com uma mudança de pensamento, juntamente com a disciplina do agir, você consegue. É muitas coisas passando, querer informações, está passando aqui no momento. Você fala da PNL, é Programação Neurolinguística. Explica para quem não conhece, quem nunca ouviu falar desse termo, explica para a gente o que é. Vamos lá, Lucas. A programação neurolinguística. Existe hábitos dentro de nós. Para falar da nossa programação neurolinguística, vou deixar bem fácil e objetivo. Tudo aquilo que eu falo vira-se um pensamento. Todo pensamento vira um sentimento. E todo sentimento vira uma crença. E essa crença ela pode te levar você para construir ou pode te destruir essa crença. A programação neurolinguística ela está para facilitar a sua vida. E temos emoções. E nas nossas emoções podemos desancorar ou ancorar emoções boas. Algo que eu uso quando eu estou com a minha vibração baixa. Vou passar uma técnica aqui, posso? Pode, com certeza. Interessante, interessantíssimo isso daqui, é aplicável e fácil. Imagina que a sua vibração, a sua emoção está no 0. E aí é um volume de rádio. Você tem até a sintonia 10. Você vai respirando e naquilo lá, na sua mente, de olho fechado, no momento seu, volume 1, estou melhor. Volume 2, estou melhor. Você vai respirando e vai mentalizando que você está melhor. Isso daí, que está vibrando energia boa, que você está se enchendo, se fortalecendo. Quando chegar no volume 10, você vai entender que a sua vibração, que a sua energia, ela, vai estar lá em cima. É muito interessante e real.
são casos que acontecem, as pessoas hoje em dia é um mundo muito acelerado, né? As pessoas estão o tempo todo conversando umas com as outras, mas falando com outra pessoa no celular. A cabeça das pessoas elas estão cheias de informações, fazendo com que elas pensem aceleradamente, mas na verdade elas não estão absorvendo coisas boas, né? Só está deixando a cabeça a milhão e no final das contas o dia delas acaba sendo cansativo porque não sabe filtrar, não sabe ter esse tempo, essa pausa para pensar devagar, né? Exato. Algo interessante que a PNL me trouxe, vou compartilhar com você. Como que a PNL entrou na sua vida? Uau. Como que ela começou a fazer parte do Rogério Luca? Uau. Então, para falar da PNL, eu preciso falar do livro que eu li. O primeiro livro não foi sobre programação neurolinguística, não foi uma imersão no desenvolvimento humano. Foi um livro sobre Augusto Cury, chamado O Holocausto de Lágrima. E, cara, eu li aquele livro, na primeira página já me prendeu, e aí eu comecei a entender, falei, gostaria de entender um pouco mais, porque o Augusto Cury, ele fala das nossas emoções, ele explica as emoções com a janela killer, janela light. Para quem não sabe, se a janela que te dá a emoção de vida, a janela que te fecha, e ele vai explicando. Eu falei, cara, gostei disso daqui, e aquilo lá me tocou. Depois disso daí, eu falei, quero saber mais. Eu encontrei uma pessoa nas redes sociais que explicava sobre a PNL, e eu comecei a seguir. Falei, cara, gostei disso daqui, veio de encontro comigo, do que eu gosto. E aí eu fui entrando nesse mundo e não parei. Foi quando conheci Paulo Vieira. Posso estar falando nomes aqui? Claro, não, fica à vontade. Paulo Vieira, ele acho que tem até um centro de treinamento ali em Ribeirão, né? Algo nesse sentido. Febracis, exatamente. Foi quando eu conheci Paulo Vieira, num momento crítico também da minha vida. E ali veio assim, uma mudança de mentalidade total. Neurociência, programação neurolinguística, trabalhar e falar de sinergia, foi tudo isso aí veio um momento. Então, aí eu falei, aqui eu me encontrei. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto, é natural. Existe 4 perfis só para você entender. Dominante, influente, estável e o conforme. Eu sou uma pessoa estável. Eu gosto de estar ouvindo. Eu gosto de entender a pessoa. Eu gosto de olhar no olho da pessoa e saber o que eu posso estar respondendo com sinceridade do coração. Antes, eu só era uma pessoa dominante. Você vai falar assim, ó, como? O dominante por causa da polícia. Eu não tinha tanta essa conexão de empatia. Eu tinha que ver um pouco mais frio. E eu entendi que eu não precisava ver desse jeito. Eu entendi que eu poderia ver com a essência de quem eu sou. E agir no momento dominante quando precisar ser. Não sei se você está entendendo o equilíbrio. Com certeza. Eu coloquei um equilíbrio e coloquei um filtro na minha vida. E isso daí foi bom. Então, esse momento começou lá atrás. E aí eu fui só aprofundando. Fiz curso, sou formado também terapeuta do Corpo Explica, programação neurolinguística, coach da Febracis, coach business da Febracis, e agora estou terminando o Master Coach e também uma pós-graduação em psicologia psicossomática. Então a gente está buscando conhecimentos. Como que a pessoa consegue identificar o perfil dela? Você falou que você era dominante, agora está mais... São 4 perfis. Como que a pessoa consegue identificar de qual desses perfis ela faz parte? Interessante. Inclusive, quem estiver vendo, Claro, se tiver essa dúvida, por favor, entre em contato comigo no meu link que eu explico mais detalhadamente. Mas existe uma série de respostas, um questionário, você vai respondendo esse questionário. Esse questionário vai direcionando para o seu perfil de comportamento. Aí você vai falar, mas todos fazem isso daí. Esse questionário é aceito em 98% dos países, é aceito em 98% da área do desenvolvimento humano. Ele é o único que tem. Ele, de todos os questionários de análise de perfil, ele é o mais completo. No entanto, quando se fala assim, do análise de perfil comportamental, as pessoas falam, isso daí eu vou fazer num chat GPT, alguma coisa. Isso daí é complexo. No entanto, que a devolutiva dele são 60 páginas. E aí, algo importante que eu vou falar para você. O dominante, ele costuma ser uma pessoa que tem mais ação. Se você fosse contratar uma pessoa na sua empresa, ele é o líder, é aquela pessoa que age, aquela pessoa que não espera, é o proativo. Só que o dominante não é uma pessoa tão boa para lidar com pessoas.
O influente já é uma pessoa que gosta de conversar, o próprio nome já fala. É uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, mas não é tão bom para executar as tarefas. Ele executa, mas não tão bem. Nossa, existe dominância que são CEOs de alta performance, mas na regra, via de regra, ele não é tão bom para isso daí. O estável, ele é uma pessoa que ele gosta de pessoas, ele tem que ter uma programação para ele. Normalmente são os funcionários públicos. Entra para carreira pública, não é uma regra, mas a maioria são estáveis, o próprio nome já diz. Estáveis são pessoas que gostam de pessoas e ouvir as pessoas. E o conforme. Você olhou para um contador, para um bancário, são pessoas que gostam de pessoas também, mas analisam os dados das pessoas. E mais dados, aquela pessoa que fica sentado na tela do computador, aquela pessoa que fica editando o vídeo, que gosta de pessoas, mas não muito. Isso daí assim, ó, é uma regra bem pequena, que é muito mais complexo. Aí você entende se a pessoa é introvertida, extrovertida, se a pessoa é intuitiva, pensativa, quais são os valores de cada pessoa, quais são os valores. Isso sim, o perfil nunca vai mudar, é genético, você carrega ele. O perfil natural, ele vem do seu pai e da sua mãe, do seu avô e da sua avó. Ele vem dessa linhagem. Agora, os seus valores, ele muda. Exemplo disso, imagina com 18 anos você prestando um concurso público. Os seus valores é conhecimento. Agora você tem 30 anos, casou, tem um filho, o seu valor mudou. O seu valor agora é econômico. Você precisa de comprar sua casa, ter seu carro e prover um lar. Então, os seus valores vão mudando. O seu perfil nunca vai mudar. Tem que entender isso daí. E conforme os seus valores, existe o estado de recurso que você ativa e o estado de recurso que você está sem ativar. E aí entra também, se a sua ambição está castrada ou se a sua ambição não está castrada. Então é bem simples e ao mesmo tempo, para quem não entende, fala, nossa, que complexo. Mas não é. É perfeito. Esse é o mapa de cada um. O interessante é que muitas pessoas, sem conhecer, sem ter esse conhecimento em relação ao próprio perfil, às vezes ela, aquele famoso, fica batendo a cabeça, né? Ela tenta várias coisas, olha, eu sou às vezes dominante, mas quero ser influente, e ela procura sempre fazer coisas que não condizem com o perfil dela, ele acaba se frustrando, né? Perfeito. Vou falar algo interessante para vocês. Isso daqui é um tema que está sendo abordado em palestras das grandes empresas, falando de cultura, falando isso daqui que você está falando. Hoje em dia, as empresas chamam de turnover. É a contratação e a descontratação errada ou não assertiva. As contratações não assertivas. Imaginando que você, Lucas, é uma pessoa que fez administração, excelente profissional, só nota 10 no seu currículo. Eu vou te contratar, ok? Vou te contratar para um cargo que você vai ficar ali atrás do computador, 24 horas, leva o serviço para casa, primeiro ano entrega bem, segundo ano entrega bem, só que isso daí é um serviço para o estável. E detalhe, você é um cara influente, você é um cara que gosta de conversar. Você precisa de conversar para se energizar. E aí passa no segundo ano, você já começa a cair um pouco o seu rendimento, porque toda pausa que você dá no seu serviço, você vai no banheiro, conversa 5 minutos, conversa com o amigo que está do lado, conversa com o outro, e o patrão pega ali, ô Lucas, você está muito tempo ali. E aí você já vai levar isso daí para o pessoal. Pô, meu cara tá pegando no meu pé, ele não deixa eu ficar conversando com o meu amigo, cara. Esse cara tá chato. E o patrão também não sabe entender você, que é um momento que você tá entregando o resultado, mas é um momento que você só tá se energizando. É do seu comportamento, é do seu perfil isso daí. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a não mais desempenhar aquele papel de alta performance, entregar os bons resultados. Vai cair ou você vai sair da empresa. E para a empresa, isso daí é ruim, porque uma contratação errada, ela gera gasto. Uma contratação certa também gera gasto, mas uma contratação errada, ela fazendo a demissão rápida, gera muito gasto. Para a empresa isso é ruim. Para a pessoa também é ruim. Ela fala, onde que eu vou me acertar na vida? Eu não me dou bem aqui, eu me formei em administração, me formei em fisioterapia, em psicologia, seja lá o que for, e eu não me dou bem. A pessoa não se conhece. A pessoa entrou nessa área da faculdade por algum momento daquele valor que ela achou que ela gostava. Mas, na realidade, ela gosta de outras coisas. Vamos falar assim, para ser mais objetivo.
Imaginando assim, o administrador de empresas, vamos trocar nessa área aí, o administrador de empresas, que ele é um cara altamente influente e não entende nada de dados, não faz gestão de dados. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Ele vai ter os funcionários dele, o melhor funcionário. Chega no final, não tem nenhuma meta batida de venda, o funcionário ama ele. O cara mais da hora. Café, 24 horas, não tem nenhuma meta batida de venda, não tem nenhum final do mês de balanço fechado, nada. O que vai acontecer? A empresa vai falir. A empresa vai falir. Então existe esse equilíbrio aí. Muito importante. Estamos aí recebendo uma aula de autoconhecimento aí. A gente vai para mais um intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta aqui no último bloco aqui do Ponto Zero Podcast. Foi um bate-papo aqui que todos nós aprendemos, eu aprendi, o Danilo que está aqui conosco aprendeu, todos que estão nos acompanhando também estão aprendendo. Quero, antes de mais nada, agradecer a todos que estão comentando, que estão assistindo e participando da nossa transmissão. O João Gobi, um abraço para o João Gobi, está em todo lugar aqui, muito obrigado, João. O Fábio Ferraz, que esteve aqui também, o Fábio, um grande amigo, muito obrigado, Fábio, por comentar. Boa noite, Nobre De Luca, excelente incentivador motivacional. A Ellen Oliveira fala, boa noite, meu mentor. O Márcio Oliveira também está aqui, dando uma boa noite. O Emerson Lemos fala, parabéns, De Luca. Paulo César Pires comenta assim, orgulhoso em ver sua evolução pessoal e emocional, continue espalhando conhecimento que transforma pessoas. Minha continência com honrarias. Aí o Fábio Ferraz fala, informações importantes para quem necessita trabalhar com pessoas, empresários, gestores, vendedores, nada melhor que conhecer o que as pessoas falam em suas comunicações não verbais. Então tá aí, essa aqui foram as pessoas que participaram da nossa transmissão, comentaram, mandaram uma boa noite aqui, agradecer imensamente a todos vocês. Rogério, bom, eu quero, antes de mais nada, falar muito obrigado para você por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, ensinar a gente, muito obrigado mesmo. E eu queria pedir para você deixar um conselho. Às vezes alguma pessoa está nos ouvindo, está passando por um momento de dificuldade, está meio perdido na vida. Dá um conselho para essas pessoas que precisam ouvir um pouco mais de conhecimento do Rogério De Luca. Primeiramente, Lucas, agradeço a todos que estão nos ouvindo e vendo nesse momento. Olha, para falar de um conselho, eu não saberia dizer. De coração mesmo, não saberia dizer. Cara, mas regra número 1, converse com Deus todos os dias. Regra número 1, converse com Deus. Se você for desabafar, não desabafa nas redes sociais, não. Dobre seu joelho para Deus e converse com Ele, independente da sua crença, independente da sua religião. Dobre o joelho para um Deus Altíssimo e acredite. A ciência sempre fala, chega no fundo, eles não têm explicação, eles vão lá e falam, existe um Deus, existe um Criador, que Ele rege tudo. Agora trazendo para as leis do homem, algo muito importante. Eu falo muito da disciplina. A disciplina sempre traz resultado. Nunca inverta essa ordem. Nunca terá resultado sem ter uma disciplina. Porém, eu gostaria de deixar algo que está no meu coração. Hoje, os jovens de hoje, falo jovens, eu tenho um filho adolescente, entre também outras pessoas, chama-se a zona de conforto. As pessoas estão muito numa piscina de zona de conforto. E zona de conforto tem dia e tem hora para acabar com a sua vida. A zona de conforto, ele é um, posso dizer assim, algo que o inimigo colocou para te castrar da ambição. O inimigo colocou isso daí deixando você lá numa zona de conforto para não fazer você evoluir, para não fazer você progredir como pai, como marido, no relacionamento, em todas as áreas. Porque se você ficar na onde está, fala assim, para mim tá bom. Eu vou ser um pagador de conta, um devedor de conta, no final do mês é isso. Só que se você falar, eu vou sair daqui, eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou otimizar, você vai estar saindo da zona de conforto. E não é gostoso quando você sai. Quando você sai da zona de conforto, causa-se uma dor. E essa dor vem para te fortalecer.
E eu parto de uma teoria que toda dor nos fortalece. Voltando para a zona de conforto. Sabe aquela dieta que a pessoa fala assim, ó, eu vou comer só isso daqui, depois é uma zona de conforto. Depois eu volto para a dieta. Aquela... Existe assim um leque muito grande para estar falando, mas algo assim ó, que eu vou deixar objetivo, falando da zona de conforto, ela foi feita para te destruir. Saia da zona de conforto, que pode ter certeza, você vai ter grandes resultados na sua vida. E não é gostoso sair da zona de conforto. Não é bom. Só que na hora que você sai, você vai entender que você está melhorando a sua versão objetiva. Você não vai comprar um celular desatualizado. Você vai atualizar a sua versão. Você vai se tornar uma pessoa mais forte. Você vai se tornar uma pessoa mais poderosa, mais capacitada e principalmente merecedora. É isso daí que Deus quer. Deus quer que você venha na vida, nessa vida aqui que estamos, para ter vida e abundância. O inimigo quer destruir. Então saia da zona de conforto. É isso aí. Parabéns. Deixa suas redes sociais, como que as pessoas entram em contato com você, através do Instagram, Facebook, enfim, pode ficar à vontade. Lucas, se alguém teve alguma dúvida sobre análise de perfil comportamental, vou deixar meu telefone para todos aqui, é 99707 1640. Meu Instagram é Rogério_Deluca, com 2C. O Facebook também é Rogério Deluca. Pessoal, pode me chamar. Não tenho celular comercial. Esse daqui é o celular que eu uso para a polícia. É o meu celular que eu uso para a minha família. Eu atendo todos em qualquer momento. É isso aí. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo aqui, trazido essas informações para nós. Agradecer a todos que nos acompanharam, que fazem parte aqui do Ponto Zero Podcast, estão sempre nos acompanhando, comentando, compartilhando. Um abraço para o Sargento Ferraz, que fez essa ponte aqui entre nós, um grande amigo meu. O Danilo, sem esse cara aqui, o programa não funciona. E a todos que estão nos acompanhando, a Papelaria Romapel, que é a nossa parceira aqui, a Infocel Celulares, que está sempre aqui nos dando uma força também. E a todos, um forte abraço, meu muito obrigado mais uma vez e até mais.